Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A certeza que podemos ter é que Deus não deixa a sua obra inacabada. Às vezes, demora um pouco para ser completada, humanamente falando, mas tudo que se vai construir leva um tempo. E aí está a chave, utilizar deste tempo para amadurecer, permitir que estas pequenas podas façam com que nos tornemos mais resilientes e disto também nos tornemos melhores discípulos. Já nos dizia Santa Teresa d'Ávila, nada te perturbe, nada te amedronte, a paciência tudo alcança, só Deus basta. Começa agora o Gente de Fé. E é muito bom te encontrar, é muito bom que você aceitou o meu convite de estar sentado aqui nessa poltrona, juntamente com aqueles que estarão conversando neste dia. E hoje você vai participar quase que de uma conversa clerical, porque o entrevistador e o entrevistado são padres. Padre Paulo Henrique, bem-vindo, padre. E sua bênção? Deus abençoe sua bênção, padre. É sempre uma alegria trazer padres aqui. Eu tive a oportunidade de... Sou eu terceiro padre, né? Tivemos o padre Sóstenes, padre Ademir, padre Marcos, que é daqui da Arquidiocese de São Paulo, e o senhor agora, porque nós também fazemos experiências de fé. Nós, padres, precisamos não apenas ensinar o povo a ter fé, mas nós precisamos fazer na própria vida as nossas experiências de fé. E como eu dizia para o senhor no início do programa, antes nos bastidores, que nós não queremos mostrar um Deus sensacionalista aqui, mas nós queremos mostrar um Deus que caminha conosco, mesmo com todos os percalços e acidentes da vida. E é mais ou menos isso que nós vamos conversar, sobre os acidentes da vida que aconteceram na sua vida. Mas antes de entrarmos, padre, especificamente nestes acidentes, como é que foi a sua caminhada até chegar aqui? De onde o senhor é? Um pouquinho da sua história. Padre, sempre é bom trazer um pouquinho até da questão vocacional, né? Porque vai que tem alguém em dúvida, pensando lá o que eu faço da vida. Então, bem-vindo, padre. Obrigado. Eu agradeço, padre Anderson, a sua acolhida, a Canção Nova, a oportunidade de estar aqui hoje, né? Partilhando um pouco a nossa experiência de Deus. O senhor tocou num assunto muito importante, relevante, porque às vezes as pessoas esquecem que atrás de um padre existe um ser humano que também faz a experiência de Deus. Eu sempre gosto de dizer, depois nós vamos entrar com profundidade nesse meu testemunho, eu falo que eu era uma pessoa antes do dia 15 de outubro de 2015 e outra pessoa depois do meu acidente. Mas a minha experiência de Deus é uma experiência de tradição mesmo. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Junquerópolis. Depois, por razões econômicas, minha família é muito simples, precisou mudar para a capital, cidade de São Paulo. E ali, na zona leste de São Paulo, no bairro que a gente foi morar, Penha, Jardim Danfer, começou a minha caminhada de fé, né? Então, fiz a minha primeira Eucaristia, meu crisma. O meu bispo que me ordenou sacerdote foi o bispo que fez o meu crisma, que foi Dom Fernando Legal. E ali eu comecei a fazer minha experiência de Deus, grupo de jovens, catequese, conheci a renovação carismática católica, conheci a Canção Nova, bem no comecinho também, no rincão, quando tudo aquilo era só barro mesmo. E assim Deus vai tocando no coração da gente. E de repente, um determinado retiro que eu participei na cidade de Indaiatuba, com a Aliança Jesus Te Ama ainda, aquela comunidade que era uma comunidade de vida, junto com o padre Eduardo Douglas e tudo, eu senti esse chamado mais forte para a vida sacerdotal. E aí entrei na própria diocese,
no seminário diocesano e comecei a minha vocação sacerdotal, meu discernimento vocacional. Deixa eu segurar um pouquinho aqui, padre, porque eu fico pensando quantas pessoas, quantos jovens, quantas moças, né, sentem-se este mesmo chamado e muitas vezes não têm nem noção do que fazer, para onde ir, né? Como é que foi um pouquinho dessa sua realidade? Porque com certeza veio o chamado, mas sempre tem aquela coisa, e agora, o que eu faço da vida? É isso mesmo, não é? O senhor teve medo, o senhor teve receios, ou o senhor, não, é isso mesmo, eu vou? Foi fácil assim? Não, eu falo assim que a minha vocação é uma vocação de Jeremias. Pensa numa pessoa medrosa, sou eu, até hoje. E ninguém cresce sozinho. Eu falo assim que se não fosse pessoas certas, nos lugares certos, talvez eu não estaria aqui hoje, talvez dando esse testemunho com o senhor. Então, eu sou grato a muitas pessoas, mas eu sou grato a duas grandes personalidades que eu falo que me ajudou muito na minha vocação. 3, se eu incluir a minha comunidade, que era a Paróquia Sagrada Família e a comunidade Nossa Senhora Imaculada Conceição. Diversas pessoas, leigos, mas entre elas uma comunidade religiosa de umas irmãs, chamada Irmãs Franciscanas Nossa Senhora das Vitórias. Eu falava assim que se eu fosse, se o meu lado, se eu tivesse nascido mulher, eu teria sido freira, porque essas irmãs, todos os dias eu ia lá, comia com elas, tomava café, então elas tinham muito carinho por mim, me cuidavam realmente como filho. Mas ali a gente já vê que elas meio que estavam preparando para ser um padre, né? Hoje eu consigo fazer essa leitura. Tinha uma irmã portuguesa chamada Irmã Maria Dolores, uma mulher extraordinária. E ela sempre falava da importância de ser padre, sacerdote. Então ali foi a sementinha. E o meu pároco, padre Jair Coronado, que já faleceu, também um padre muito dedicado pastoralmente, mas um homem de profunda intelectualidade. Então foi ele propriamente que foi me orientando, né? Ajudando a discernir, a superar os medos e a falar, vai meu filho, não tenha medo, Deus é contigo. Então assim, hoje vai, Jeremias, exatamente, é assim, não seja medroso, né? Confie em Deus, nós estamos aqui, Ele me deu esse apoio, me orientou. E no dia da minha ordenação sacerdotal, foi ele que colocou as vestes sacerdotais, foi um dia de muita alegria. Eu sou muito grato ao padre Jair, que Deus o tenha no bom lugar. Ele já partiu para a casa do Pai, faleceu até muito novo, com 51 anos de câncer, mas foi um homem de profunda oração, um homem que me ensinou os valores sacerdotais, de oração e trabalho, mas principalmente um padre dedicado ao mundo acadêmico, intelectual. Aprendi muito com ele. Que bom. O senhor trazendo isso, padre, eu fiz essa provocação para o senhor porque ontem mesmo eu conversei com 2 jovens, eu fui celebrar numa comunidade aí, né? E 2 jovens vieram conversar comigo sobre vocação. E eu fico muito feliz, porque quando nós nos encontramos numa sociedade tão descristianizada, ou uma sociedade de muitas formas ateia, vamos dizer assim, sem a presença de Deus, quando a gente encontra jovens que teriam tantas outras oportunidades e que se sentem interpelados pela vocação sacerdotal, né? Isso nos traz muita alegria porque Deus continua chamando. Eu tinha um diretor espiritual na época que eu estava no discernimento vocacional, que ele dizia assim, Deus continua chamando, os jovens hoje é que estão com problema de audição, mas que Deus continua chamando. E eu fiz questão do senhor tocar nisso, até mesmo antes de falarmos das suas experiências de fé, porque Deus ainda continua chamando. Será que Ele não está chamando você? Será que Ele não está chamando você não para uma vida sacerdotal, mas quem sabe também para uma vida sacerdotal? Uma vida religiosa, uma vida ativa na sua paróquia, o senhor é pároco,
A messe é grande, os operários são poucos. Vixe, demais. Ave Maria. Quantas pessoas, a sua região paroquial, padre? Quantas famílias, você sabe, mais ou menos? Olha, padre Anderson, a minha região, nós estamos na zona leste de São Paulo, e a nossa diocese ela tem uma particularidade muito própria, porque ela é a menor diocese em espaço geográfico e a maior em população do Brasil, né? Nós temos 3,5 milhões de pessoas na diocese. Só a minha região, o meu bairro, aproximadamente a gente tem 50 mil pessoas. 50 mil. Quantas pessoas trabalham nas suas pastorais? Olha, padre, hoje a minha paróquia tem mais de 22 pastorais. A média de pessoas que me colaboram diretamente, assim, são 150 pessoas. E as outras... As outras 4.900... Cadê essas pessoas? Estão por aí, no ar de Deus. Então, Deus continua chamando, como o padre Guedes, padre salesiano, dizia para mim. Será que você não está com problema de audição, não? Deus continua chamando. Será que Ele não está chamando você? Como chamou o padre, como me chamou, como chamou os nossos irmãos que estão aqui também. É muito bom ser de Deus. E é muito bom fazer experiências de fé, né, padre? E as experiências de fé, quais foram as suas experiências de fé, onde o Senhor foi provado na sua fé? Teve algumas? O padre Anderson, o senhor é sacerdote, o senhor sabe que diariamente nós fazemos experiência de fé. Né? Eu acho muito complicado quando a gente escuta algumas expressões assim, encontrei Jesus, já me converti. Hoje, como o senhor mesmo disse, nós estamos numa era de descristianização, quer dizer, uma era que está faltando essa experiência profunda de Deus e, ao mesmo tempo, um fundamentalismo religioso muito forte, onde as pessoas se apegam a uma verdade religiosa e acham, pronto, já encontrei Jesus. Eu sempre gosto de dizer assim, até porque por causa da minha formação acadêmica, filosófica, que Deus é uma busca constante. Né? Todos os dias nós o buscamos e nós nos perdemos dele, porque assim, o infinito não pode conter o finito. Deus é muito maior do que a gente. Né? Então essa experiência do amor de Deus, ela é diária. Então em diversos momentos da minha vida, eu fiz muitas experiências de Deus. Né? Momentos em que o Senhor falou alto, mas momentos em que Deus se cala. Eu acho que talvez esse seja um dos grandes dramas humanos, quando há o silêncio de Deus, porque nós seres humanos falamos demais, reclamamos demais. E eu gosto muito dessa experiência que eu passei, do Calvário, que depois a gente vai entrar, o senhor vai... O senhor falou do silêncio de Deus. Deus silencia para padre? E, pois é, silencia muito. Silencia para padre, para bispo, até para o Papa. Eu gosto muito da expressão quando o Papa Bento XVI visitou um dos acampamentos de Auschwitz e ele usou aquela expressão, aonde está Deus? O silêncio de Deus. E ele foi muito criticado por algumas pessoas, né? Mas depois as pessoas foram percebendo que é no silêncio, né, como aquela passagem de Elias, na brisa suave e mansa que Deus fala. Que Deus se manifesta. Então a gente precisa desse silêncio. E Deus também silencia para padre. Não, eu falei isso porque muitas vezes as pessoas que não convivem conosco, né, e o senhor disse muito bem, antes de sermos padres, somos homens, né? As pessoas que não convivem com a gente, ou que são essas pessoas que lidam com o nosso ministério, não com a nossa pessoa. É quase que impossível crer que padre não consegue ouvir Deus. Às vezes numa situação, numa sociedade como a gente está falando, secularizada, no sentido negativo, o padre está em crise. Aliás, o padre está em uma crise de fé, é quase um absurdo. Então o padre está no pecado, o padre está nisso, mas nós passamos também por crises de fé. Nós passamos por crises de fé que não é no sentido negativo, mas crise de fé de você perguntar para Deus, falar com Deus e Deus não dá nenhum sinal que Ele está nem ouvindo o que a gente está falando. Então essa experiência e o que o senhor tem dito, é bom que as pessoas também toquem que os mesmos dilemas dentro da fé
que as pessoas vivem, nós também vivemos. Né? De pedir e Deus não nos dá, de falar e Deus não responder, de querer ouvir e Deus silenciar. Né? Mas aí entrou aí uma situação que o Senhor viveu o Calvário, como o Senhor mesmo disse. Que situação foi essa? Como o senhor disse, né? Às vezes Deus está falando e a gente é teimoso. Eu falo que tem hora que a gente é cabeça dura. E a minha formação sou padre diocesano, padre secular, estou ligado a um bispo. E bem assim, padre, no auge assim da minha vocação, porque tinha acabado de ganhar minha paróquia, a paróquia Santa Rita de Cássia, tinha passado no doutorado na PUC São Paulo, dando aula na universidade, mas eu não percebia uma coisa, né? Duas coisas, qual é a vontade de Deus e o momento de descansar. Entrei nesse ativismo pastoral, levantando muito cedo, dormindo muito tarde, comendo, bebendo erradamente, se alimentando mal, quer dizer... E aí Deus vai falando com você, mas a gente é cabeça dura. Vai falando, não escuta. E não, aí, não é Deus que silencia. Não é, exatamente. Nós é que não ouvimos. Nós que nos ouvimos, o senhor expressou muito bem. E aí eu fui convidado para celebrar uma missa na paróquia de Santa Rita de Cássia, em Itatiba. Um amigo meu, padre Genildo, que a sua família também estava chegando de Pernambuco e tal. E aí fizemos uma reunião no almoço, à noite, celebrei a missa, e depois ele falou assim, padre, não vai embora não, fica aqui, vamos jantar em família, tal. Eles estão nos aguardando e fomos, né? E neste trajeto para chegar até essa casa, ele foi me orientando e pegamos uma rodovia, ali muito próximo ao trevo de Itatiba, e quando eu pego a rodovia, um caminhão entra na contramão, e atinge o nosso carro, o meu carro era eu que estava dirigindo, e ali exatamente começou o meu calvário, e aí a minha experiência de conversão, novamente, de se reencontrar com esse Deus que fala. E o Senhor vai segurar um pouquinho, nós vamos segurar um pouco, porque um acidente, não só um acidente da vida, mas um acidente na vida. Um carro, um caminhão atropela não só o padre, mas o carro e tudo o que estava acontecendo. São coisas que acontecem com o padre, são coisas que acontecem conosco. Mas se o padre está aqui, Deus tinha alguma coisa para ele. E para você? O que será que Deus tem para você? Fique pensando, o que é que Deus tem para você hoje? Não saia daí, daqui a pouco nós voltamos com Gente de Fé. É muito bom saber que você está aí, é muito bom saber que nós precisamos juntos levantar uma geração gente de fé. O mundo hoje precisa ver a nossa fé. O mundo que nós falávamos no primeiro bloco deste programa, em que os nossos tempos são tempos difíceis, em que o mundo está cada vez mais afastado de Deus por tantas e tantas questões que não vem aqui ao caso aprofundar, mas que começamos a falar justamente porque hoje eu tenho a alegria de ter um padre, como meu entrevistado, padre Paulo Henrique, da Diocese de São Miguel Paulista, aqui em São Paulo, e que viveu as suas experiências vocacionais, as suas experiências de fé, mas de repente entrou numa via em que deu de frente com o caminhão vindo na contramão. E ali o Senhor mesmo disse, começou o seu calvário. O que aconteceu, padre? Então, padre, a partir desse acidente, foi muito rápido, né? A nossa vida é um sopro. Sim. Então, eu falar a verdade para o senhor, assim, quando eu me lembro deste fato, não dá para explicar. Depois que a gente vive, que você vai entrando nesses insights da memória. Mas na hora foi um impacto, foi tão violento, eu perguntava, meu Deus, o que está acontecendo, né? A única coisa que eu me lembro com toda a propriedade, eu falava assim, Senhor, não permita com aqueles que estão comigo morra. Né? Quem estava no carro? Era o outro sacerdote, padre Genildo, Sim. a sua mãe, as suas duas irmãs, nós estávamos em 5 pessoas. Mas eu tinha essa preocupação com eles
E de repente eu vi o carro, todos estavam desmaiados, só eu estava acordado porque eu não desmaiei. Fiquei firme segurando o carro. E aí, na medida do possível, o socorro veio muito rápido, foram socorrendo primeiro eles. Eu fui o último a sair porque toda a parte do carro veio para frente. Então fiquei preso às ferragens, né? E Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto muito. Não reclama que pode piorar, né? E naquela hora ali, de repente, o carro começou a pegar fogo também. Meu Então, deixa eu só entender, Padre, disso aí. O senhor entrou na via certa, Exato. E o caminhão estava vindo numa contramão. Na verdade, o caminhão foi fazer uma ultrapassagem. E na hora que ele foi ultrapassar, ele meio que entrou na minha pista. Era uma curva. E aí me pegou. Foi de frente? Foi bem de frente. Meu Jesus. E por causa disso. E aí toda a desestabilidade do carro, como eu falava, a parte da frente do carro veio em cima de mim, começou a pegar fogo, mas ali naquela hora bate aquele desespero, mas o que me chamou muita atenção foi quando eu não estava aguentando mais, porque eu já não sentia mais o movimento das pernas e nem da coluna. Alguma coisa eu senti que estava diferenciada ali. Muita dor e eu já estava quase desistindo. E aí eu quero até saudar, agradecer os bombeiros, essas pessoas que nos ajudam. Eu falo que são verdadeiros anjos, né? Houve um socorrista, um bombeiro, que segurou bem nas minhas mãos. Ele sabia que nós éramos padre. Olhou bem nos meus olhos. Eu lembro muito dos olhos dele. Era um olho azul, um homem de fé. Pelo menos ele transmitiu isso para mim. Ele falou assim: padre, o senhor chegou até aqui, não desista. Porque eu não estava aguentando. Não desista, respira fundo. E aí respirei fundo, e aí eles colocaram aquele balão de oxigênio, e aí começou os primeiros socorros, né? Me levaram para o hospital, mas eu me lembro muito desse olhar, né? De falar, de não desistir. Nós estamos aqui falando de experiência de Deus, de fé, como a gente precisa de pessoas que, no momento mais difícil, onde você está entregando os pontos, né, Padre Anderson? Sim. Alguém olha para você e transmite no olhar essa força que é a fé. E ele falou, não desista. Porque estava tudo muito difícil, o carro pegando fogo, muita dor. Mas ali o meu calvário foi se desdobrando. Porque depois de tudo isso, finalmente as análises médicas, né? A possibilidade que os dois médicos chegaram para mim, tanto o doutor Daniel como o doutor Rogério, falou para mim, olha padre, a sua situação é delicada. Isso logo que o senhor chegou no hospital? Tive os primeiros socorros, sim. Depois na Santa Casa de Itatiba, mas ali eu não pude ficar porque a coisa era muito grave. Sim. Então as irmãs Nossa Senhora do Monte Calvário, que eu trabalho, que eu sou capelão, pediram a minha transferência. Aí eu fui para o Hospital Santa Virgínia, que fica aqui em São Paulo. A irmã Emi que me acolheu com muito carinho. E ali os dois médicos fizeram a análise mais profunda do meu caso. Sim. O Dr. Rogério e o Dr. Daniel. Antes do senhor terminar, tem gente que quer falar com o senhor. Eu fiquei sabendo através da minha filha, que ela chegou de manhã cedo, que eu estava na minha cidade. Eu tinha ido viajar. E ela chegou de manhã cedo, eu fiquei até feliz que ela ia passar o dia comigo. E ela pegou e falou, mãe, eu vou passar o dia aqui, mas eu tenho uma notícia triste para dar para a senhora. Só que não é nada grave, mas a senhora vai ficar triste. O Paulo sofreu um acidente e o carro dele deu perda total. Mas ele não se machucou, apenas machucou o pé. E ele está internado, mas talvez já recebe alta hoje mesmo. E à noite a gente viajou, eu viajei preocupada, a viagem se tornou bem longa, porque a minha preocupação era muita. E chegando aqui em São Paulo, eu já fui diretamente ao hospital, encontrei ele lá, chegando ao hospital, encontrei ele lá, deitadinho lá, estava todo retinho, sem travesseiro. E eu conversar com ele já ficou meio tristinho, começou a chorar. Nisso o médico já apareceu e disse que tinha que fazer novos exames, tirar outra raio-x da coluna. E aí pediu para ele mexer com o joelho, com o pé, ele mexeu com o pé. Aí percebi que o joelho dele estava bem amassado mesmo, estava bem estranho. Fiquei bem preocupada com aquele joelho dele. Aí o médico começou a falar da cirurgia, que eu operei no outro dia tal, e que talvez ele não queria falar toda a verdade e não esconder nada, que ele não poderia não andar mais.
Eu nunca acreditei nisso, o médico disse, eu fiquei assim tensa, que a gente sempre fica, mas acreditando na fé em Deus e em Santa Rita de Cássia, né, que é a santa dos impossíveis, eu confiei muito nela e confio em Santa Rita e no nosso Deus, que é maravilhoso. E a gente começou a rezar e ele falou, mãe, tudo posso naquele que me fortalece. Deus não vai deixar eu em cima da cama. E eu disse, não vai, meu filho. Eu acredito e você acredita. Nós acreditamos junto, nós vamos rezar e você não vai ficar em cima da cama. Você não nasceu para ficar em cima da cama não, Paulo. Você vai levantar e vai sair dessa. E eu confia. E ele falou, eu confio, mãe. E rezamos o terço, ouvindo a canção nova pela televisão. Tinha uma televisão no quarto. Eu rezava o terço de joelho e ele rezava o terço na cama, deitado. Até chegar o dia da cirurgia. E Deus foi tão maravilhoso que ele fez a cirurgia do joelho e no outro dia, no mesmo dia, acho que foi no mesmo dia, ele já veio para casa. Ele operou de manhã e à tarde a gente já veio embora para casa. E foi uma luta, e rezando, e fazendo muita terapia, e fazendo muita acupuntura, e rezando todos os dias. E olha, hoje meu filho está aí firme e forte, lindo e maravilhoso, porque Deus é muito bom. E Deus não desampara os seus, de jeito nenhum. Com fé em Deus e Santa Rita, hoje ele está firme e forte. Obrigado, Jesus, por tudo. Essa é a mamãe? Essa é a minha mãe. É uma bênção. Imagina a dor dela, né? Porque eu acho que uma notícia dessa assim para uma mãe deve ser realmente terrível de ouvir, mas parece que a sua fé ela tem uma raiz, né? Tem o padre. E vou te falar, deu muito trabalho para minha mãe, porque assim, a minha mãe, o coração dela é muito forte. Porque na verdade esse aqui é o meu terceiro acidente. O primeiro acidente aconteceu quando eu tinha 10 anos. Meu Deus. Eu fui atropelado por causa de um pipa. Depois, logo no início do meu ministério sacerdotal, quando eu estava na catedral, eu parado com o meu carro Celta, veio um caminhão desgovernado e ele pegou o meu carro e pegou mais 10 carros. Só que graças a Deus eu consegui sair, não sei como, foi um milagre. Então eu saí pela porta dos passageiros e meu carro foi empurrado, não aconteceu nada. Então, quando foi esse terceiro acidente, a minha mãe falou, bom, acho que é tudo muito tranquilo, realmente só foi o pé. Mas quando ela chegou lá e viu o meu joelho, e realmente a minha coluna, e o diagnóstico dos 2 médicos, sim, que eu falava para o senhor, doutor Rogério e o doutor Daniel, ela ficou bastante abalada, mas como o senhor disse, a minha fé tem um berço, né? Oração de mãe tem poder, e a gente junto rezou. E interessante, a Canção Nova estava nos acompanhando até o momento da cirurgia. Depois não pegou mais o canal, sumiu, mas até o momento da cirurgia nós rezávamos. E foi justamente no dia do Abraça São Paulo. Foi, se você reparar a data, estava tendo um evento, era para a gente ter participado. Na época de janeiro tinha chamado o pessoal da Canção Nova, o Padre Adriano Zandoná. Eu não pude estar, porque estava lá no hospital, mas aí rezando, confiando, deu tudo certo. Eu sempre falo assim que Deus nos dá a cruz, mas nos dá oásis, né? É que a minha mãe não falou nada, mas eu vou falar. Mas depois todo o meu processo de fisioterapia, de muita dor, pelo menos eu consegui fazer lá no Corinthians, era um alívio. Então, eu falava, tô sofrendo, tô com dor, mas eu tô aqui no meu time de coração. Eles abriram as portas ali da fisioterapia para que eu pudesse fazer toda essa atividade. E esse processo, padre, porque aí o senhor foi para o hospital, ouviu o diagnóstico dos médicos, é muito difícil, tinha o risco, como a sua mãe disse, do senhor não andar, mas e aí, esse processo ele foi de quanto tempo, demorou muito, foi tranquilo, não foi? O senhor vê a intervenção de Deus, o senhor vê que só foi os médicos? O Padre Anderson, o senhor está falando uma coisa assim muito importante. Porque a gente tem essa ideia do milagre assim, mágico, pá! Sim. Né? Eu chorava muito, eu sofri muito. Né? Eu nunca questionei Deus pelo meu acidente.
E nunca culpei ninguém. Se você ver bem, toda vez eu falei que o caminhão entrou na contramão, mas eu não falei que o motorista é culpado. Eu sempre gosto de falar que o acidente aconteceu por minha culpa, minha responsabilidade. Porque diversas vezes Deus me deu sinal para não ir, né? Diversas vezes Deus falava para mim tomar cuidado, chamar alguém para dirigir, porque você está no ativismo pastoral. Mas o nosso orgulho, a nossa prepotência, eu posso, eu sou tudo, eu sou padre. Então, quando eu me vi em cima daquele leito do hospital, eu percebi ali que Deus estava me falando muito forte. E a primeira coisa que Deus falava para mim é: fica quieto, agora sou eu que vou coordenar a sua vida, porque até então você está muito folgado, né? E eu chorava muito, porque eu sempre gostei dessa liberdade de fazer as coisas, mas ao mesmo tempo eu entrei na obediência da fé. Eu sabia que o Senhor tinha um plano, né, no meu coração. Então todos os dias eu agradecia a Deus, em primeiro lugar, a minha vida, por estar ali, e eu sabia que Deus ia me dar o melhor. E aí foi um processo, fiz as 2 cirurgias, tanto coluna como o joelho. Eu tenho praticamente 30 próteses no meu corpo, entre joelho e coluna. E depois foi o grande desafio, o processo de fisioterapia. Deixa eu só perguntar do senhor, porque tinham outras pessoas no carro. Elas também saíram ilesas ou elas também tiveram... Padre, aí esse está o grande milagre de Deus, né? Todas ficaram muito bem. Elas desmaiaram na hora? Elas desmaiaram na hora. A mãe do padre Genildo fez uma cirurgia. Depois ela ficou bem, ela faleceu, porque vinha falecer mesmo, porque ela já vinha do Pernambuco para fazer um tratamento nos rins, ela tinha diabetes. Depois de 3 meses ela faleceu. Mas ela não faleceu por causa do acidente. Entendi. Né? As irmãs dele ficaram muito bem, e o padre Genildo, que eu falo que é sangue pernambucano, no outro dia já estava celebrando missa. Que eu sou paulista mais molão, né? Mas ele estava muito bem. Então, você vê que todo acidente mesmo, de um certo modo, foi voltado para a minha pessoa. Aconteceu comigo. Né? Mas assim, após tudo isso, o grande desafio foi a fisioterapia. Porque fiquei muito tempo sob o leito da cama, perdi toda a mobilidade, tanto da perna como da coluna. Tive que usar fraldão. Meus pais que davam banho em mim, minhas irmãs. Isso foi um período muito constrangedor. Usar fralda, né? Como eu falei para o senhor, eu trabalho no hospital com as irmãs, então algumas funcionárias eu conhecia, então elas iam dar banho em mim, então eu sentia a humilhação. Sim. Porque o senhor sabe, nós somos sacerdotes, a nossa parte íntima é tão delicada para nós, e eu tinha que me abrir ali, né? Mas ao mesmo tempo eu senti o amor de Deus e das pessoas. Então ali, Padre Anderson, eu aprendi uma coisa, né? Que a humildade engrandece a nossa espiritualidade, né? Que nós não somos muita coisa, que nós precisamos uns dos outros, né? E eu percebi que eu estava passando por aquele momento que eu tinha que dobrar o meu orgulho, né? O orgulho de não ouvir a voz de Deus, o orgulho de muitas vezes você se achar melhor que os outros, né? Às vezes a gente não percebe, mas eu senti ali que eu dependia do outro, né? E principalmente da minha família. E ao mesmo tempo aumentou essa relação de intimidade com as minhas irmãs e com os meus pais. Nós vamos para o rápido intervalo, mas eu fico pensando aí, e é uma coisa que nós vamos conversar daqui a pouquinho, porque aquela imagem do bom pastor, com a ovelha nos seus ombros, que com certeza você conhece, nós conhecemos muito bem, a ovelha vai para o ombro do pastor, porque o próprio pastor quebra a patinha da ovelha rebelde, para que ela possa voltar a sentir o cheiro do pastor, voltar a ouvir a voz do pastor, e por isso ele coloca ela nos ombros. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, viu, padre? Mas será que Deus não usa também das situações que têm acontecido na sua vida para te atrair para Ele? E qual tem sido a sua resposta? A resposta do Padre nós já estamos tendo. E a sua? Como é que tem sido? Levantemos uma geração, gente de fé. E daqui a pouquinho nós voltamos.
você deve estar se perguntando, como é que essas coisas acontecem com um padre? Um padre que tem a sua vida entregue toda na mão de Deus. Tem a sua vida para os irmãos, tem a sua vida para a comunidade, para a paróquia, e de repente, no auge, porque o senhor estava indo também em missão, vamos dizer assim, né, padre? Sim, O senhor sim. estava em missão, foi celebrar uma missa, e ali, de repente, aconteceu tudo isso, mas, claro que não foi ação de Deus, o acidente, porque nós cremos que Deus não provoca o mal, mas que o acidente é porque nós somos seres finitos, o senhor como bom filósofo sabe disso, mas que Deus usa de todas as situações e usa para dizer de novo a nós, eu te amo, eu quero te salvar e a minha salvação está aí, vem para perto de mim e tudo. E eu terminei o segundo bloco dizendo de uma coisa que para mim é muito cara, desde o momento em que eu vi. Eu estava em Jerusalém e vi a imagem de um pastor com a ovelha no ombro. E eu entendi, e ali eu fui entender, aquela imagem de Jesus, bom pastor com a ovelha no ombro, e eu fui perguntar para o pastor, e ele disse que eles fazem isso, é um hábito deles. Quando a ovelha não escuta mais a voz do pastor, não reconhece mais a voz do pastor, porque ela não reconhece, ela se perde. Ela se perde e ovelha é bicho sonso, né? Vai para a beira do precipício e pergunta, será que é alto? Então o pastor quebra a patinha da ovelha para poder colocá-la aqui no ombro e carregá-la. Até a recuperação da patinha da ovelha, ela volta a reconhecer a voz do pastor, ela volta a reconhecer o cheiro do pastor e volta a ser ovelha daquele pastor. Será que foi isso que aconteceu, padre? Olha, padre Anderson, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu sou só ovelha sonsa. Porque pensa numa pessoa teimosa, né? Eu falo assim, tenho os meus defeitos, sou corintiano, né? Graças a esse é um Deus. grande defeito. Mas amo de paixão. Sou devoto de São Jorge também. Mas assim, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se o senhor pegar uma foto minha, é muito interessante isso, porque mostra para nós a grandeza de Deus. A Bíblia não é uma mentira. Né? Quando o Senhor fala que Ele faz nova todas as coisas, Ele faz mesmo. Se você pegar uma imagem minha, há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, eu apareço muito mais velho do que hoje. Porque quando eu sofri meu acidente, um detalhe que eu não falei para o senhor, eu estava com 106 quilos. Uau. Após o meu acidente, eu emagreci 20 quilos. Porque eu tive que reaprender a comer. Eu tive que mudar os meus hábitos. Eu tive que incorporar no meu dia a dia, até hoje, atividade física, porque ainda não acabou a minha atividade de fisioterapia, de exercício. Hoje, praticamente, eu estou muito bem, estou quase 100%, mas ainda estou em processo, ainda clínico, mas o Senhor mudou, de dentro para fora, né? Mas começou pelo meu coração mesmo. Após essa experiência do meu acidente, como o senhor mesmo disse, não é Deus, porque Deus não brinca com a gente, nosso Deus não é mercenário, mas eu aprendi que tudo o que aconteceu foi por culpa minha. E eu precisei aprender a ouvir a voz de Deus novamente, a rezar, a silenciar, a cuidar de mim, a cuidar da paróquia, mas principalmente o meu propósito de vida, que é testemunhar o amor de Deus no meu ministério sacerdotal. Fazer a vontade dele, levar a palavra, né? Porque eu sempre falava assim, não, eu quero ser padre, mas eu quero só a minha paróquia e ficar no mundo acadêmico. Hoje não, hoje eu já faço um trabalho muito mais amplo, através da rede social, os testemunhos de missão. Então, o Senhor me ensinou uma coisa, nós somos padre para Ele e para a igreja, e não para nós. Então, foi muito forte essa experiência do meu acidente,
porque eu redescobri o meu primeiro amor. Olha que bonito o senhor dizendo isso, padre, porque é isso que precisamos voltar a fazer. Eu falo nós porque eu também me coloco junto com o senhor. A experiência de dor, de perda, nos leva a fazer essa experiência. É um convite. Sim. É um convite a isso. Deus usa dessas situações que nos acontecem e nos convida, volte. Volte a me sentir, volte a estar. E com certeza o senhor não viveu nada disso sozinho. Acho que o pastor, por mais que ele esteja como ovelhinha com a patinha quebrada, me perdão dizer assim, mas as suas ovelhas estavam próximas do senhor, como essa que também quer falar agora com o senhor. Eu estava acabando de chegar em casa, estava tirando a roupa para tomar banho, quando chegou o telefonema, era o Reginaldo, o seminarista da igreja, falando, e na hora que ele falou, já não fui mais tomar banho, já vesti a roupa, e já saímos eu e minha esposa Maria Elza, pegamos a Dalva e a Eliana, e já fomos direto para Itatiba. Chegamos em Itatiba, encontramos ele deitado numa cama, a qual estava sentindo muitas dores, e realmente ele estava abandonado, não tinha ninguém atendendo ele. E a gente já pensamos no primeiro momento em transferi-lo para São Paulo. Só que já era meia-noite e pouco, e a gente continuou um pouco mais com ele gritando de dores, e aí minha esposa ficou com ele, ela e o Osmarzinho, e eu peguei uma carona, vim para São Paulo, fui até o Hospital Santa Virgínia, liguei para a irmã Erni, conversei com ela sobre isso, ela foi muito disponível, ela falou para mim, Osmar, eu não estou no hospital, eu estou num evento, mas procura a Karen. A Karen é a minha secretária e ela vai cuidar disso aí. E foi no decorrer do tempo que foi se levando, e eu conversando com a minha esposa, ela lá em Itatiba, eles não queriam deixar transferir, ela assumiu a responsabilidade de lá para cá, e conseguimos no final da tarde, a irmã Eli falou, pode ficar tranquilo que eu vou buscar meu filho, ele não vai ficar lá. E arrumou um médico, uma ambulância, foram para lá, um médico e a ambulância, a Maria Elza estava com o meu carro, ela teve que vir dirigindo, quem acompanhou o padre de lá até aqui foi o Osmarzinho Júnior, e graças a Deus, acho que 8 horas da noite, 8 e pouco da noite, ele já estava no hospital, a irmã Eli recebeu, e graças a Deus ele conseguiu dar hoje essa pessoa que está. Muito bem. Estão aí os nossos anjos, né, padre? Os nossos amigos, familiares, pessoas que nos querem bem, pessoas que se preocupam conosco. Mas uma coisa que o senhor dizia no finalzinho do segundo bloco, desse ter que se submeter também ao cuidado dos outros. Que uma coisa que também nós temos muito, eu falo nós porque é a mesma tentação que eu tenho, eu só tenho que cuidar. Mas quem é que cuida do padre? Quem é que se preocupa com o padre? Eu vejo, eu sou da Canção Nova, enfim, eu não estou em paróquia, não estou inserido numa diocese, mas eu tenho muito contato com o padre diocesano e muitas vezes a comunidade tem muito receio de cuidar do padre. Como é importante este cuidado do padre, como o senhor dizia antes, do comer direito, do beber direito, do dormir o tempo certo, tantas e tantas coisas. E o senhor teve que se submeter a ser cuidado por essas pessoas que o senhor cuidava, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? E hoje? O que mudou no senhor? Que chavinha foi essa que mudou aí? Assim, Padre Anderson, foi um aprendizado, eu ainda falo para o senhor, até hoje, né? Porque assim, o homem velho e o homem novo tá lado a lado, né? Mesmo a gente com
com a patinha quebrada, a perna quebrada, ainda a gente pode voltar a esse ativismo. Mas o que eu aprendi justamente foi esse tempo de pausa, né? Eu aprendi a dizer sim, eu aprendi a dizer não. Né? É um grande desafio hoje para mim. Às vezes algumas pessoas ficam estressadas, eu falo não posso. Eu posso. Então sim e não foi uma coisa que eu aprendi com essa minha experiência de Calvário, do acidente. E aprendi também que nós somos muito amados. Eu não sabia que eu era um padre tão amado. É interessante isso. Eu me sentia longe, né? E de repente, depois do meu acidente, as pessoas querendo visitar lá no hospital, eu até brincava, falava para a irmã, eu estou me sentindo um Padre Pio, só eu não sou santo como o Padre Pio e faço milagre. Porque as pessoas queriam visitar o padre. Eles me chamam muito assim, com muito carinho, Padre PH, né? Quero visitar o Padre PH, cadê o Padre PH? E assim, presente, chocolate, e pessoas que estavam preocupadas comigo. Então, eu me senti amado. Então eu senti a importância do meu sacerdócio, a relevância do meu sacerdócio, né? E, claro, tive que aprender a me submeter, né? Aos médicos, aos fisioterapeutas, aos meus pais, aos meus paroquianos, porque o nosso orgulho ele é dobrado aí. Porque não tinha como, Padre Anderson. Veja só, eu dependia de pessoas para me dar banho. Sim. Eu dependia de pessoas para me ajudar nas minha higienização pessoal. Eu dependia 100% do outro. Né? Eu aprendi e aprendo até hoje que no fundo, nós dependemos uns dos outros. Sim. É só uma aparência. É que a gente se acha. Como a gente tem essa liberdade de ir e vir, e as pessoas que estão nos acompanhando podem achar que não depende de ninguém, mas nós dependemos uns dos outros. Está tudo interconectado, está tudo interligado, né? Sim. E na humildade e através da oração, eu aprendi que a gente pode ser feliz até mesmo na dor. Quando a gente tem a gratuidade, né, do serviço. Padre, eu vou fazer um pedido para o senhor agora, porque eu tenho recebido muitos retornos de pessoas que nos assistem, de pessoas que acompanham o programa Gente de Fé. Graças a Deus, é um programa feito de história e história real, né? Mas também, dentre dessas pessoas, muitos padres. O que o senhor poderia dizer para estes nossos irmãos padres, da sua experiência, dessa chavinha que mudou no senhor e que precisa mudar para nós? Olhando para essa câmera aqui atrás, o que o senhor pode dizer? Não estou agora excluindo você que seja leigo, mas a sua palavra, padre, para nós encerrarmos o nosso programa, para os nossos irmãos padres, que vivem a vida que o senhor vivia e que precisa mudar e não precisa quebrar a patinha. Ótimo. Olha, eu quero partilhar com você, meu irmão, no sacerdócio, que o seu ministério é graça. É graça de Deus, é dom de Deus. E que a sua vida e o seu sim é dom precioso para Deus e para a igreja. Que você não desista do seu ministério. E que seu ministério não fique submetido a uma instituição, a uma pessoa, mas sim a pessoa de Cristo que está contigo todos os dias. E Ele nos ama do jeito que nós somos. E pode ter certeza que essa foi a grande frase que foi força para mim e vai ser força para você também, nos diversos ações pastorais que cada padre tem a sua particularidade e a sua missão. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe, meu irmão padre. Estamos juntos na missão. Muito bom. E tudo posso naquele que me fortalece, e basta-te o teu cuidado de cada dia. 15 de outubro de 2015, né? Um dia muito interessante até pela santa, né? Santa Teresa d'Ávila, 15 de outubro. Minha santa devocional. Pois é. É o 15 de outubro. 15 de outubro. É. E com certeza, se é a santa devocional, foi ela também que intercedeu para que tudo isso acontecesse.
Eu quero deixar você agora essa pequena reflexão dentro de tudo que o Padre trouxe, porque é um Padre dizendo, é um Padre que também faz uma experiência de fé, não apenas ao celebrar a Eucaristia, não apenas ao ministrar os sacramentos, não apenas quando faz uma pregação, um ensinamento, não somente no governo de uma paróquia, mas o Padre que fez uma experiência de fé na sua maior limitação. A vida é um sopro. E o Padre fez a experiência de fé. Quais são as experiências que você tem sido levado a fazer e responder como essa ovelhinha que é quebrada a pata, colocado nos braços, nos ombros do bom pastor para voltar a sentir o cheiro do pastor, para voltar a ouvir a voz do pastor? O que Deus tem feito com tudo que tem te acontecido? E mais ainda, qual tem sido a sua resposta? Levantemos, sim, uma geração, gente de fé, para que nós possamos levar a este mundo tão descristianizado, como nós falávamos no início, não apenas rituais, né, Padre? Não apenas ritualismos, não apenas pastorais de manutenção, mas que possamos levar vida uns para os outros. Este e todos os outros testemunhos do Gente de Fé você pode ver de novo, pode rever no nosso canal no YouTube, no Canção Nova Play. Levantemos uma geração Gente de Fé. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa. E Padre, que bom hoje poder dizer, eu sempre digo, Deus abençoe, que bom poder dizer hoje, sua bênção, Padre. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.